Boa noite, pessoal que acompanha as redes sociais do Esporte Alto Vale. Hoje, segunda-feira, 20 de abril, a véspera de feriado de Tiradentes nesta terça-feira. Praticamente tudo, né? Voltando à rotina aqui em nossa região. Nós vamos, né, no decorrer desta segunda-feira, amanhã, terça-feira, trazer informações que as academias, né, as atividades esportivas devem ser liberadas a partir de amanhã, a partir de quarta-feira aqui no estado, mas hoje o nosso assunto é atletismo, porque nós vamos conversar com o Schneider. Já estamos conectando com o Luiz Henrique Schneider, diretamente da cidade de Ibirama, para conversar com a gente. Já está entrando na live. Luiz, boa noite. É um prazer Boa noite, conversar Daniel. contigo, certo? Tudo certo? Tudo bom? Ô, Luiz, para a gente começar a nossa conversa, gostaria que você explicasse para a gente, porque ontem eu entrei em contato contigo, Luiz, eu queria uma foto legal para a gente colocar na nossa divulgação, para a gente divulgar a live, e eu peguei uma foto antes de falar com você da capa do seu Facebook. E você me dizia que aquela era uma foto que você gostava bastante. Para o pessoal que viu a nossa divulgação, o que que aquela foto significa, quando que foi aquele momento? Aquela foto é um momento bem especial da minha carreira, né, Daniel? E marcou muito na minha vida. Foi a tão sonhada medalha no Troféu Brasil de Atletismo, né? No ano de 2018. A gente batalhou por 11 anos até conseguir chegar numa medalha de bronze num Troféu Brasil. Para quem não sabe, o Troféu Brasil é uma das maiores competições da América Latina, né, de atletismo. Então, é algo que a gente almejava há muitos anos e dessa vez a gente conseguiu, graças a Deus. Para o pessoal que está chegando na live com a gente agora, quem quiser mandar pergunta, quem está assistindo ao vivo, né, na noite dessa segunda-feira, pode mandar pergunta para a gente, pode contar a história do Luiz Henrique Schneider. Você conhece o Luiz Henrique? Tem alguma história bacana para contar dele, de alguma situação dele com a Luana? A Luana já está na live com a gente, se ela quiser também soltar alguma coisa para a gente, pode, fica Ah, liberado. tem Nos galera aí de próximos, São Bernardo assistindo, hein, Daniel? São Bernardo do massa. Campo. Nos próximos 30 minutos a gente vai ter bastante tempo para a gente estar comentando vários assuntos. Luiz, eu comentei aqui no começo da live que a partir de quarta-feira a gente deve ter a liberação das atividades físicas individuais. Você, além de atleta, é personal trainer, junto com a Luana vocês têm, né, um estúdio de atividade física. Eu gostaria que vocês contassem para a gente como é que foi nesses últimos dias, né, nesse último mês, como que vocês desenvolveram as atividades de vocês, como é que foi tudo isso para o negócio, Luiz Henrique Schneider e Luana Pereira, a questão da Big Jump. Então, é um momento muito difícil para todos, né? Nós fechamos no dia 18 de março, que foi uma quarta-feira, se eu não me engano. Na quarta de manhã ainda conseguimos concluir as aulas dos alunos e recebemos o decreto do governador pedindo o fechamento de todas as atividades, né? Inclusive comércio. Nós já estávamos nos preparando para isso, porque sabíamos que isso ia acontecer de alguma forma, né? E no mesmo dia, durante a noite, a gente já começou com aulas online para todos os nossos alunos, né? Para não deixar ninguém na mão também e continuar o trabalho de atividade física com todos eles. Então vocês conseguiram já se adaptar desde o começo, né? Sim, a gente já se preparou para isso, porque hoje quem não está no meio da rede social ou da tecnologia acaba ficando para trás, né? A gente já vinha procurando formas de poder mandar um treinamento bem efetivo para todos os nossos clientes e alunos e não deixar ninguém na mão, né? Deixar o pessoal ativo nessa quarentena que foi difícil para todo mundo. Agora você já pensou? Você está lá com seu negócio parado, está em casa sem fazer nada, está só comendo, só não engorda, sabe? Então a gente pensou em algo aí para deixar o pessoal ativo. A gente realizou algumas lives também do nosso estúdio para manter o pessoal que não era o nosso cliente também fazendo atividade física, umas lives bem engraçadas assim, foi divertido. Até pensando, né, nessa nova mudança, essa mudança radical que todo mundo teve que se adequar, né, Luiz? Talvez é uma Uhum. oportunidade que vocês talvez sigam fazendo orientações pela internet também para pessoas que talvez não possam ir até o estúdio fazer os treinamentos, né? Não, com toda certeza o treinamento online vai continuar por muito tempo, porque muitas pessoas vão sentir um pouco de receio, de medo de estar indo no ambiente de treinamento, entendeu?
Eu acho que a tecnologia veio para somar e foi muito positivo nesse período que a gente teve fechado aí, né? E se precisar de mais algum tempo, a gente vai ficar e vai se adaptar. Eu acho que as dificuldades vêm aí para que a gente amadureça e melhore nosso trabalho ou empreenda de uma forma diferente, ache um meio de conseguir levar um bom trabalho dessa mesma forma. Agradecendo aqui, Luiz, o pessoal que está com a gente, o Cleverson Home, o Jefferson Bagato, o grande Jefinho, nosso grande guerreiro Bagato, também. Em breve nós vamos marcar com o Jefinho para a gente também contar um pouquinho de história. Isso também tem história, né, Luiz? tem muita história para contar, meu grande parceiro aí. A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto. Foi meu treinador por um tempo aí. Geberton aí também, o João, Tem uma a pergunta aqui Anne. já aproveitando aqui, a Amanda está dizendo que atleta sempre tem um plano B, né? Seja na desenvolvimento do atleta, como vocês estão levando para o empresarial, também tem que ter um plano B, né? Sempre. Sempre teve, Daniel. Desde que eu me conheço por atleta, eu iniciei em 2004. A gente sempre teve que adaptar o treinamento, porque a gente não tinha material. Então, a gente é, tinha que ter uma carta na manga, sabe? Tinha que ter criatividade, bolar um material, reutilizar uma sapatilha, reformar a sapatilha, entendeu? A gente teve muita dificuldade no início de carreira. Então, isso somou muito nos períodos de dificuldade que a gente encontrou, sabe? Jefinho sabe muito bem do que eu estou falando, a criatividade faz com que as coisas aconteçam, sabe? E não reclamar do momento, entendeu? Tentar achar algo de positivo e fazer com que as coisas sigam. Né? Eu acho que o Matão acho que mandou uma pergunta ali É, antes. o atletismo brasileiro tem histórico de superação com relação a condições de treinos. Em qual momento da carreira a decisão para esse próximo passo de qualidade pesa no sonho de ser atleta? Esse próximo passo precisa de investimento e muitos não têm, né? Eu acho que pesa ali quando você chega numa determinada idade que você tem que somar na renda familiar, sabe? Que você já está numa idade apta a trabalhar e você tem que escolher entre ser atleta ou você é muito bom e consegue um apoio financeiro, uma bolsa atleta nacional, por exemplo, ou uma bolsa municipal, que hoje é realidade em Rio do Sul, alguns anos atrás não existia. A gente tinha que batalhar de migalhinha em migalhinha para um patrocínio aqui, outro ali, para conseguir se virar e ir para as competições, né? Ah, a gente teve muita dificuldade com material, o material do atletismo é totalmente importado, a gente não consegue comprar sapatilha nacional, material de levantamento de peso também vem tudo de fora. Hoje tem algumas empresas que fabricam no Brasil, mas quando eu iniciei não tinha. A gente tinha que usar a criatividade, inventava de tudo, não tinha jeito. E deu certo, né? Tanto que eu fui campeão brasileiro em 2006, 2007, 2009, e a gente não tinha uma estrutura, uma super estrutura, né? A gente brigava pau a pau com as equipes de São Paulo lá. Eu fiz muitos amigos nessa vida de atleta. E a gente brigava de igual para igual sem ter material, sabe? O Jefinho mencionava que o atletismo faz muito com pouco, né? Isso aí. O atletismo faz muito com pouco. Às vezes, diferente de um esporte coletivo, se o atleta é extremamente dedicado, ele consegue adaptar os treinos dele, a sua rotina, o material, ele se vira, sabe? Se ele tem a determinação de chegar em algum ponto, em algum lugar, ele vai conseguir, ele vai lutar e vai chegar. Bom, Luiz, o pessoal sempre olha para as modalidades que têm mais exibição. Vamos pegar um exemplo do futebol, né? O pessoal sempre diz que virar atleta profissional de futebol é muito difícil porque tem muitos, né? Ah, vou virar atleta de outra modalidade que é mais fácil. Eu acho que não é bem assim também, né? Porque as outras modalidades, para tu conseguir ser um atleta de grande rendimento, a tua dedicação vai ter, às vezes, até que ser bem maior do que nas modalidades coletivas com mais exposição, né? Eu respeito a modalidade coletiva, todas elas, enfim. Eu digo que o esporte individual também é tão difícil quanto, porque você depende só de você, né? Você depende de estar num dia bom. Para você classificar para um evento nacional, você tem que ser o melhor do seu estado. Para você ir para um sul-americano, você tem que ser o melhor do seu país. E assim por diante, sabe? Tem muitos critérios, né? Logicamente que o Brasil é o país do futebol, entre aspas, né? Que eu digo que já deixou de ser faz muitos anos. Eu vivi um período do esporte muito difícil e também vivi o lado bom do esporte, que era quando eu já tinha um certo nome no atletismo, entendeu? Eu fui ser valorizado depois que eu fui campeão brasileiro.
depois que eu fui campeão sul-americano, sabe? Mas para mim chegar até lá foram poucas pessoas que abraçaram a causa, entendeu? Que apostaram no Luiz lá, que era aquele menino do bairro Canoas, né? No início, quem apostou em mim mesmo foi o professor Pedrão, foi o Geberton, foi o Benítez, principalmente o Geberton, né? Que me acompanhou aí até 2011 na minha carreira de atleta, né? Como meu treinador. Um abração pro Serginho aí que tá acompanhando também. Vamos Massa. junto, Serginho. O Serginho estava aqui com a gente semana passada, tá mandando Eu um abraço para a assisti. galera. Ô Luiz, tem uma mensagem aqui Uhum. da Marcela. Ela está dizendo que a equipe de atletismo de São Bernardo do Campo treinou por mais de 10 anos sem local inadequado. E com certeza ter um local adequado ajuda muito, mas não ter não significa necessariamente um impeditivo para alcançar, né, melhores resultados. Eu acho que um dos exemplos é aqui em Rio do Sul, né? A gente tem o espaço, o estádio municipal, mas ele não chega nem perto de ser o local talvez mais adequado para o desenvolvimento das atividades que tem nos grandes centros ou nas grandes equipes. Talvez essa estrutura adequada a gente tem em poucos lugares aqui no Brasil, né, Luiz? Não, com toda certeza. Em Santa Catarina nós temos poucos lugares que têm uma estrutura boa de treinamento. Né? O Blumenau tem um pouco de estrutura. As equipes vão crescendo e vão melhorando, sabe? Rio do Sul, na época, a gente não tinha estrutura, vou dizer, não tínhamos disco, não tínhamos um peso. Daí, exemplo, eu arremessava, o Jefferson esperava, ele arremessava e assim a gente ia, um treino inteiro. Então, um treino que você poderia levar ali 45 minutos, você levava 2 horas para fazer, sabe? Entendeu? É a velocidade que você consegue realizar as coisas, né? E material também de levantamento de peso. Por muitos anos, a nossa salinha de atletismo foi uma casinha que era para ter uma fossa, para você ter ideia, entendeu? Mas nem por isso a gente deixou de lutar. Ela entrava água quando chovia, nós tinha que limpar com rodo para poder treinar, era liso, era um ambiente não propício a treino. Nenhum lugar do mundo poderia treinar daquela forma lá, mas a gente queria, a gente estava lá, entendeu? O sonho era maior do que a dificuldade. Isso é que E por, valia. e por muitas vezes vocês passavam por vinão, né? Eu me lembro a gente sempre recebia muitos relatos. O pessoal do atletismo é aquele pessoal que estraga o campo. O pessoal vai jogar lá final de semana, o pessoal do atletismo é aquele pessoal que ficou a semana inteira só estragando o campo, né? O pessoal ficava mais preocupado com o estrago do campo do que as medalhas que Rio do Sul trazia, algumas delas estão aí atrás de você, né? Eu vou agora falar do disco. O disco não estraga o campo. Mas Logicamente que tem se um. demorou bastante tempo para se deixar isso bem claro, né? Porque tinha gente que acreditava que o Sim, disco, até mesmo eu por um bom tempo acreditei que o disco chegava a estragar, e depois até conversando com vocês, tu me explicou, o Geberton explicou que o disco nunca estragou gramado nenhum, né? Ele não estraga. sim. O único implemento que realmente estraga o gramado é o martelo, que tem 7 quilos e tal. Mas, como você falou, as medalhas que vinham não tinha nem o que se comparar. Eu acho que o atletismo é uma das modalidades que mais trouxe resultado da cidade, assim, ó, da história da cidade, sabe? A gente mandou atleta para mundial, né? O Bagato ele mandou atleta para o mundial na Itália, o Everton mandou atleta para o mundial no Catar, sabe? Veio muito resultado positivo em Rio do Sul. Então, buraco no campo, vai lá, joga uma pazinha com uma areia lá e tá tudo certo. A gente não tem o Ronaldinho jogando aqui em Rio do Sul, sabe? Eu respeito a galera do futebol, acho bacana que eles têm uma estrutura bacana, só que eu acho que tem que ter um respeito também. Pô, respeito o nosso trabalho, a gente respeita de vocês. Eu lembro que o Felipe Fugaza era campeão brasileiro na época e ele lançava o martelo. Várias vezes pós-treino, sabe? Depois de acabar um treino pesado, assim, de 3, 4 horas de treino seguidas, a gente terminar o treino e ir lá com o carrinho de mão cheio de barro, fechar todos os buracos do gramado. Entendeu? Mas, logicamente, talvez não fica 100% perfeito, Sim, mas sim. dá para usar, entendeu? Hoje o martelo não existe mais no campo de Rio do Sul, eu sei disso. Né? É, Foi feito um acordo e acharam outra forma de executar os lançamentos. certo. Uma mensagem aqui do Jefinho, que a gente tem que começar a elevar o patamar. Hoje vivemos novos tempos para fazer o esporte ficar cada vez mais atrativo. Até fugiu a mensagem aqui. Temos que melhorar a estrutura sempre. Estamos perdendo cada vez mais adeptos. A estrutura acaba sendo, né? Mas às vezes quando a gente fala estrutura, o pessoal pensa que é a estrutura física. Às vezes não é tanto também a estrutura física, é a parte por trás, né? Hoje o Rio do Sul tem o Bolsa Atleta, muitos municípios não têm, né? Mas chega naquela fase, 16, 17 anos que você mencionou, o Bolsa Atleta com o dinheiro que a pessoa vai ganhar trabalhando fora, porque ela também tem que ajudar em casa, né?
que vem Sim, já desde os 10, 12 anos os pais bancando, e chega no momento também que a própria a pessoa, o próprio atleta se coloca na posição, poxa, eu acho que chegou a minha hora de também dar uma contrapartida para os meus pais, e às vezes não acaba sendo no esporte, né? Ele tem que abandonar para ir para outra coisa. é isso aí. Eu acho que o que pega mesmo é quando chega a idade de trabalhar ali, Daniel. Que daí o pai pressiona, a mãe pressiona, que rumo eu vou tomar na minha vida, eu vou estudar, vou treinar, sabe? E eu cheguei em momentos que eu quase desisti realmente. Com 17 anos ali, estava prestes ao meu campeonato nacional, aí pro nacional. O pessoal da época aí deve recordar disso, Jefinho e tudo. Chegou num ponto que não dava mais, sabe? Eu ganhava R$ 150 mensais para me virar com tudo assim, sabe? Entendeu? Eu tava chegando numa idade que eu poderia trabalhar. Daí pesou. Eu não tinha estrutura para treinar e eu tinha uma ajuda de custo de R$ 150. Então, era quase inviável ser atleta naquela época. É por paixão mesmo, né? Ainda Se bem que tu tornou não parasse. profissão, mas no início foi paixão mesmo. Hoje eu amo o que eu faço, né? Agradeço tudo que o esporte me deu, porque assim como teve o momento difícil, eu colhi muitos frutos de lá. O Gustavo, também atleta aqui de Rio do Sul, está com a gente. O Ina Flavinho, Jara, o Matheus Bozan. A Luana tem uma mensagem, já já a gente vai passar aqui a mensagem da Luana. O Bruno Bigoni, acho que é isso. Salve, Luiz, meu grande amigo do esporte. Disputamos muito juntos desde criança, mantemos amizade e compartilhamos os desafios. O Bruno mandando uma mensagem aí, Luiz. Bigoni é de São Bernardo do Campo, São Paulo. Foi comigo para Sul-Americano já, Campeonato Nacional. Cara, mora no meu coração. Meu irmão de longe aí. A Luana está mandando aqui a mensagem que Ibirama, né? Vocês levaram treinamento por muitos anos, lançando disco nos mesmos campos em que acontecia o Campeonato Catarinense de Futebol. Penso que tudo é questão de respeito, bom senso, união, que era o que a gente já mencionava. E eu acho que depois, quando você mesmo entrou aqui na época na discussão e os atletas começaram a entrar na discussão, acabou ficando mais claro, né? E algumas Sim, pessoas até têm certa dificuldade de entender mesmo que a gente não adianta ficar discutindo, porque nunca vão entender. Mas no final das contas, acho que isso tudo se resolveu. Acho que isso nem é mais discussão que vai vir acontecer aqui em Rio do Sul. não, eu creio que não, porque os horários são respeitados, né? Eu sei que o Paulão também tem um trabalho ali no município. O pessoal treina até determinado horário, se eu não me engano, são 3 da tarde. Chega às 3 da tarde, entra o Paulão no campo. Então, tudo é questão de organização, sabe, Daniel? Um respeitar o espaço do outro, porque realmente é perigoso você lançar o disco, o martelo, o dardo, quando tem outras pessoas no campo. Porque onde pega, o estrago é bem grande, sabe? Exemplo, o disco tem 2 quilos, mas ele vai mais de 50 metros. Olha a E a velocidade e velocidade, a, né? a força que ele vai, sabe? É uma potência muito grande. Então é perigoso. Então a gente pede para que ninguém esteja no campo além dos atletas da prova, né? Bom, o Ina está dizendo aqui que ele foi até os 17 anos, infelizmente ele não conseguiu continuar por esse motivo, não tinha estrutura nem ajuda financeira. O Bruno está dizendo que o atletismo e o esporte no geral reproduz diversos problemas que enfrentamos na sociedade. Porém, o esporte e a atividade física ainda é visto de forma errada. A única coisa que até fugiu aqui, só para tá, finalzinho da mensagem, que cada real investido vai. O pessoal não pensa, a mesma coisa que se investe, eu acho que a conta é essa, né? A cada R$ 4 que se investe no esporte, um não gasta na saúde, ou investe, uma coisa assim. Mas investir no esporte é reduzir o gasto que vai ter na saúde, é reduzir as filas nos postos de saúde. Essa é uma discussão que aqui no Brasil, infelizmente, se tem para quem está acompanhando o esporte, mas lá em cima, quem tem que dar o exemplo, né, que são os nossos políticos lá em Brasília, que deveriam desenvolver os projetos, essa discussão não está nem em primeiro, nem em segundo, terceiro plano. Sim, eu não digo nem só isso, sabe? A nossa realidade da nossa região aqui é muito boa, mas o esporte já tirou muita gente da rua, muita criança que ia virar o traficante, que ia virar aquele bandido de esquina, sabe? Que ia furtar alguém, que ia machucar alguém. Então o esporte dá oportunidade. Eu não fiquei rico com o esporte, mas eu tive a oportunidade de viajar, de conhecer muitas pessoas, de adquirir conhecimento. Tive a oportunidade de estudar, que isso eu acho que é essencial na vida do ser humano. O atleta que segue a carreira e por algum motivo não estuda, eu acho que é um erro muito grande. Eu acho que as duas têm que se conciliar, sim, é possível. Eu vivi muito tempo assim. É,
e saber tomar decisões, sabe? Porque no esporte você também tem o lado obscuro. Você pode entrar no mundo das drogas no esporte, entendeu? Não quer dizer que você entrou no esporte e você está salvo. Então você tem que saber tomar as suas decisões. Eu acho que isso que é o que pesa mesmo, é o que é importante. Bom, a gente está falando muito de treinamento, né? Como é que tu chegasse a treinar nesse período, fazer alguma atividade, Luiz? Olha, Daniel, não vou te dizer que eu treinei 100% como era para ser, mas eu peguei os materiais do meu estúdio e trouxe para casa, botei na garagem, né? A esposa não reclamou porque ela também treina, então tá tudo certo. Não tem problema, É né? barra, é peso, tá na garagem ali, pau pega. Não tem jeito. E É o que dá para fazer, né? como é que tu tá se sentindo, né? Porque tu esteve de aniversário semana passada e tu fizesse uma foto de um ano atrás comparativo com esse ano, né? Tu não tá na forma que a gente te acompanhava anos atrás, mas em comparação com um ano atrás, você está surpreendentemente melhor. Para quem está acompanhando a gente, conta pra gente o que aconteceu, por que tu fez essa foto comparativa, Luiz? Então, Daniel, no ano passado, quem me acompanha aí sabe, eu passei por um problema de saúde bem sério. Eu contraí uma infecção, ainda não se sabe como, né? Mas foi bem séria. Ela atingiu meu pulmão e meu fígado. Eu passei 34 dias internado no Hospital de Blumenau. Passei por 4 cirurgias e fiquei 3 dias na UTI. Foi um ano muito difícil, né? Na foto anterior do meu aniversário do ano passado, eu estava com 29 quilos a menos do que da foto de hoje. Então foi muito peso que eu perdi. É, Algumas cirurgias me limitaram alguns movimentos. Eu achei que eu não ia voltar mais a lançar disco, né? Eu tive uma cirurgia no pulmão bem grande, assim, um corte grande embaixo da axila. E eu fiquei sem movimentação de braço uma semana e meia, mais ou menos. E graças a um fisioterapeuta e muito trabalho no hospital, porque atleta não sossega, né, cara? Tu sabe como é que é? É a 1000 por hora toda hora. E o esporte me ajudou a sair de lá, cara. Eu, eu tinha um acompanhamento de um físio lá que me fazia treinar, me auxiliava, fazia agachamento, fazia escadaria, fazia. Cara, o que tu imaginar assim de treino eu fazia no hospital, cara, com dreno pendurado, cara, e o bicho pegou lá. Eu queria sair de lá, entendeu? E aquela foto ali do meu aniversário foi. Eu ganhei alta dia 12 de abril, se eu não me engano, a primeira vez. Eu vim para casa e tal, eu fiquei no meu aniversário, o pessoal fez uma festa surpresa para mim aqui. E alguns dias depois eu tive que voltar para o hospital, cara. Eu só saí de lá, eu não recordo bem a data, a Luana deve saber. Algumas coisas assim me marcaram muito, outras não. Eu lembro que eu voltei a treinar realmente, cara, em junho do ano passado. Eu fiquei parado assim, ó, de janeiro a junho praticamente, sem treino específico. E foi aquele trabalhinho de formiguinha, né? Pouco a pouco, até Nesse, chegar às competições de novo. nesse momento difícil, tu se focasse em quê, Luiz? Tu focou que tu queria voltar ou tu queria simplesmente só conseguir conviver com a tua família novamente? O que foi que te motivou a estar superando esse momento? Porque você contou para mim que alguns médicos falavam, não acreditam até hoje que você tenha voltado a praticar o esporte do jeito que você voltou a praticar, né? Praticamente normal. O que te manteve a esperança de conseguir superar isso tudo? O que tu se inspirava e pensava naquele momento? Cara, eu acho que eu sempre fui um cara muito dedicado, assim, sabe, no que eu coloco a mão para fazer. E eu botei isso aí na cabeça, cara. A Luana pode confirmar aí. Eu lembro que depois que eu passei pelos procedimentos cirúrgicos, eu falava para ela assim, ó, jogos abertos é só em novembro e até lá eu vou voltar a lançar. Independente de resultado, cara, eu queria poder entrar no setor, porque aquilo ali é a minha vida. Eu posso eu posso não receber mais nenhum apoio do atletismo, cara, eu posso viver de qualquer outra coisa, mas se eu tiver a possibilidade de ainda tá lá dentro e lançar, cara, isso aí pra mim é realização, sabe? A sensação de estar lá é sensacional. Não tem explicação.
E tu foi, né? Jogos Abertos ano passado, né? Eu fui pro JASC ano passado. Eu lembro que eu participei de umas duas provas antes, cara, muito abaixo do que eu fazia, sabe? O primeiro evento que eu participei, eu lancei 38 metros. Cara, eu não lançava 38 metros, eu acho que desde que eu comecei, sabe? E foi tudo muito difícil. Eu tava bem abaixo do peso, sabe? Então isso tudo interfere. A Lana falou que eu queria ser pai toda vez que eu É, tu saía da só falava cirurgia. isso. Ela disse que É, era coisa que tu falava cada vez que tu saía da cirurgia. Eu quero ser pai, eu quero ser pai. pô, e já pensou, cara, se eu tivesse perdido a guerra aí, né, eu não ia ter tido um herdeiro aí pra virar atleta, cara. Então isso aí tá nos planos aí meio logo, vamos ver. Vamos ver se sai, né? Essa encomenda aí já tá, acho que já foi feita já faz um tempinho, hein, Luiz? Treinando na quarentena. É, E agora tem chance daqui 9 meses a gente vai ver o resultado de bastante coisa essa quarentena, né? é isso aí, é isso aí. E a Lana foi que aguentou as pontas aí tudo junto comigo, sabe? A Luana, o pessoal mais próximo, o pessoal do atletismo, o Jefinho me visitou, ainda não sabia do problema dele. Muita gente mandou mensagem, a fundação me deixou, cara, foram sensacionais comigo porque enquanto eu estava em recuperação, falaram: "Ó, Luiz, cara, tudo certo esse ano, cara, se não der para voltar, tá tudo bem, cara, a gente entende, isso não foi algo que tu quis, foi, né, foi um problema de saúde, ninguém quer ficar doente, né, cara. Mas eu consegui, vamos dizer assim, consegui honrar todo o apoio que eu tive, sabe? Em chegar nos Jogos Abertos e ainda ser medalha de prata com tudo que eu passei, cara, lançando 50 metros. Eu acho que eu escrevi minha história nos Jogos Abertos e no atletismo nacional, porque a vibração foi tão grande, cara, nossa, foi lindo. Acredito, acredito. E não foi só por causa disso que escrevesse teu nome na história, até porque o teu nome já está na história do Faz atletismo tempo. aqui de Rio do Sul, de Santa Catarina, do Brasil, mas é claro que a história de superação com certeza vai ficar para sempre marcada. Luiz, teve esse momento, né, essa prata nos Jogos Abertos, mas na tua carreira, qual que foi o momento mais marcante, assim, que tu vai se lembrar para sempre, daquele dia, daquela prova, daquele lançamento? Pode ter sido um dia bom, um dia ruim, qual que é um dia que, se eu falar, perguntando para ti, é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Cara, tem duas provas assim que me marcaram muito. A primeira vez que eu ganhei um evento internacional, que eu acho que eu vi o hino nacional no ponto mais alto do pódio, eu acho que isso não tem quem segura as lágrimas, né? Eu tive duas oportunidades de receber essa graça. Eu fui campeão sul-americano por duas vezes, em 2006 e 2007, juvenil e menores, e essa sensação é demais. E também no Troféu Brasil de Atletismo, que tem um gosto especial para mim. Eu tinha medalhas em campeonatos nacionais em todas as categorias, menor, juvenil, sub-23, né? E faltava o adulto, e não chegava, não chegava, e não chegava, e foram 11 anos, cara. 11 participações de Troféu Brasil e essa medalha não vinha. Fui quarto, fui quinto, fui sexto diversas vezes, cara. Batia na trave, chegava, tava em terceiro até o último lançamento, ou arremesso, e o cara lá ia passava no último. Então sempre ficava na trave ali batendo, né? E dessa vez deu certo, 2018, né? Fui medalhista de bronze no Troféu Brasil de Atletismo e isso me marcou bastante. Foi meio que para coroar, assim, sabe? Porque 2019 foi difícil. Bom, daqui a pouco a gente já está com 29 minutos de conversa por aqui. A gente vai seguir mais um tempinho. Se a Luana permitir que você continue com a gente aqui também. Se tiver algum compromisso, mano, tu dá um toque para a gente que a gente encerra. Daqui a pouquinho a gente bate aqui os outros comentários que estão chegando aqui, até porque a gente vai voltar em outros assuntos, os assuntos que a gente estava mencionando antes. Mas gostaria que Sim. você falasse para a gente. Tem algum rival, algum atleta assim que, pô, aquele cara chato tá sempre lá junto comigo. Pô, eu lanço 50 metros, aquele cara tá sempre ali, que é aquela rivalidade boa que eu acho que tem, porque vai crescendo junto, um arremessa mais, o outro arremessa, quer arremessar mais ainda.
tem algum rival, né, se a gente pode chamar entre aspas, que Então, você tem Daniel, aí durante os anos? tinha até o momento que ele voltou para minha equipe. O Lorenzon, a gente se matava, cara. A gente se matava. Era, o pau pegava. Jogos abertos, no último que eu tava bem, em 2018, ele ganhou por 1 centímetro, cara. Meu, eu queria moer ele. Mas Mas é deu isso um aí, isso pódio aí é a bonito, o prova. pódio ficou bonito, né? Independente de quem ganhou, né? Na Sim, época o Horizon mas ganhou. a gente tem uma disputa muito bacana, né, dentro das pistas. O bacana desse ano aí que ele ganhou por 1 centímetro, nós dois estávamos em Rio do Sul. Mas nos anos Uhum. anteriores, ele geralmente vinha contratado por outro município, sabe? Ele morava em São Paulo, representava uma equipe de São Paulo e vinha exclusivamente para os Jogos Abertos. E isso aí não era bacana, sabe? Eu não gostava de, pô, o cara é contratado e tal. O Jefinho, ó, lembrando de Roçava, 1 centímetro. Uhum. Daí, isso não fez bem até para nossa amizade, sabe? A gente foi muito amigo durante toda a história no esporte. O Lorenzon morava na rua da minha casa. Eu levei ele para o atletismo com 13, 12 anos, eu acho que ele tinha. Era um menino, cara, um molequinho. E eu sempre ia treinar e ele via. E por acaso um dia a gente conversou e ele acabou indo. E futuramente se tornou esse monstro aí também, que tem marcas extraordinárias. Já foi campeão do Troféu Brasil 2 vezes já. O cara é um monstro aí Sensacional. das provas de lançamento também. Falta alguma coisa ainda como atleta, Luiz? De resultado? É, de resultado, de competição, de alguma. Se você ainda. O que te motiva, né? Porque se falta alguma coisa, para se motivar, você sempre precisa estar buscando alguma coisa, né? Cara, sempre ser melhor do que ontem, cara. Eu lembro que eu falei, quando eu lancei a minha melhor marca da carreira, isso em 2014, eu acho, era 55,08, se eu não me engano. Era recorde catarinense. Daí a minha meta era melhorar aquilo ali. Eu pensei, chegou no recorde, tá bom, né? Uhum. Daí, 2018, cara, eu bati 3 vezes o recorde no mesmo ano. Isso 4 anos depois, sabe? Muito tempo depois. Então, acho que é sempre melhorar o meu resultado. Hoje, eu zerei a vida, vamos dizer assim, né? A minha melhor marca para mim hoje é 50 metros. Então, eu quero lançar mais do que 50 metros do ano passado, que foi dos Jogos Abertos. Esse ano eu comecei o ano com 49 e alto já. Então, a expectativa era bem boa para esse ano aí. Mas, infelizmente, tivemos uma pausa. É, a gente vai ter que aguardar agora para ver nos próximos dias, né, qual que vai ser a definição aí dos eventos Fesporte. Vamos lá, por partes, né? Vamos responder as perguntas aqui. Já do Jefinho, a primeira. Quantas medalhas em Jogos Abertos de Santa Catarina? Eu tenho. Ajuda aí, Luana. Tem É muita? bastante. Bastante. Ô, Lu! Passa das. Deve passar das 30, né? Não, Não? não, acho que não. 16, Será? eu acho. É, então, 16 tá bom também. O pessoal está aqui com a gente. Ele nunca sabe. Ô, Luana, ajuda aí. A Luana daqui a pouco manda aqui. Ela está dizendo que foi um choro coletivo quando tu lançou 50 metros no último JASC. Voltando aqui, né? Dizendo que tu estava mais doidão, né? Doidão, saindo das Anestesia deixa a gente cirurgias, pedindo louco. fímio. Ah, Eu acho que quanto são você. 17, Luana, é isso aí. 17, É, porque no ano passado 17? eu fiz só o disco. Eu não consegui, no peso, ainda tinha muita dificuldade, sabe? Eu Uhum, sinto bastante dor na região onde mexeram aqui, nas costelas, uhum. incomoda bastante. E como o peso é realmente muito pesado, 7,260, eu não conquistei medalha no arremesso de peso. Mas é isso aí, O ó, Daniel, 17 medalhas. 17? Eu e a Lu Massa. juntos, a gente tem umas 30 e pedrada. O quanto você acha que o esporte, a vida saudável, contribuiu na sua recuperação dos problemas? Jefinho está perguntando Totalmente. mais. Ninguém sedentário, hipertenso ou diabético sobreviveria ao que eu passei. O médico foi, o médico que me acompanhou foi bem direto assim, e falou que o meu organismo era muito forte para suportar tudo o que passou. No início foi ruim porque, como meu organismo era muito forte, eu não tinha sintoma do que eu estava passando, sabe? Eu tive uma febre leve, mas uma febre pode ser 1 milhão de coisas. E não deram a atenção necessária no início ao que eu tinha.
E só ele, após ver tudo que eu já estava passando, é que constatou a gravidade do negócio. O negócio, esse negócio de Então, doença, o cara tem que sempre persistir, né, Luiz? Não dá para ir é isso aí. na Não, primeira médica. não dá para dar um passo atrás, é Eu, sempre ir em nu- frente, não tem eu jeito, tem nunca, que eu nunca enfrentar. expliquei pro pessoal que acompanha essa cicatriz aqui na minha testa, tá, Luiz? Um dia eu vou contar a história pro pessoal de tudo que foi diagnosticado aqui, ó. E se eu não tivesse conseguido o diagnóstico, eu poderia ter ficado praticamente cego. Mas um dia a gente conta essa história. Mas e começou, a primeiro diagnóstico foi dor de dente, tá? E não tinha nada a ver com o dente. Então, se o pessoal tem algum problema de saúde, não vá na primeira opinião. Se você Não, é não isso aí. concorda, busque. Eu gastei o que eu não tinha, e com certeza tu também teve que gastar bastante para se tratar, para se cuidar, mas com certeza vale tu gastar até o teu último centavo de bolso para tu conseguir ter a saúde novamente plena, né? É o que a Luana falou ali, ó. Foi bem isso aí que marcou. Com Consegue ler ali, certeza, Dani? com certeza você tinha histórico de atleta, né? O teu histórico de atleta te salvou, né? Não, com toda certeza me ajudou muito, Daniel. Tanto durante o período crítico ali, sabe, que eu estava enfrentando de frente a doença mesmo, quanto depois das cirurgias, tudo. A movimentação de braço, cara, o fisioterapeuta ficou abismado assim com a velocidade e evolução, sabe? E por ser determinado mesmo, de ele passar os exercícios lá, ele passava 2 vezes por dia no meu quarto. Mas enquanto isso, ele ia embora, eu ia lá, ficava fazendo, subia, botava a mão na parede assim, cara, ó, só os dedinhos subindo, cara. Uhum. Sem força nenhuma, sabe? Perdia o controle da situação. Não conseguia tomar banho sozinho, a patroa me dava banho lá. Ela não quis levar um solopan e jogar com lava-jato, mas deu um Você até jeito. gostava de tomar banho, né? Hã? Tu até gostava que a Amanda te dava banho, rapaz. É, às vezes. Uma vez foi minha mãe, pensa, minha mãe me dando banho aí Daí já com fica meio estranho, quase né? 30 anos na cara, velho. É. O médico disse que ser saudável sempre é bom porque eles dão os remédios certos e as pessoas morrem. Então, quanto mais saudável você for, maior é a chance de sobreviver. Essa frase a Amanda disse que marcou bastante, porque na Porque é época o Luiz assim, né? estava. É o teu corpo que reage à medicação e não simplesmente a medicação que vai lá e faz tudo, entendeu? É o teu organismo que tem que reagir. Eu podia ter piorado muito mais o meu quadro, podia ter parado um rim, mas o rim continuou normalmente. Porque o hábito de tomar água eu sempre tive. Cara, eu tomava, sei lá, 6 litros de água por dia para fazer a limpeza da medicação que eu tomava. O Guilherme está dizendo que tu não gosta de tomar banho, tá? Mas daí é uma discussão que. Ah, nessa quarentena eu tomei uma vez só. Palhaço. É meu Vamos irmão. só completar aqui, ô Luiz, as outras mensagens. O Gustavo está dizendo, né, que o Luiz é uma inspiração para todos nós, crescendo e confiando em si, no seu objetivo. Valeu, Ah, Gustavão. o Gustavo está dizendo, né, que não precisava ter o dom para fazer esporte, ele ajuda psicologicamente a pessoa em todos os modos de vida, no presente, no futuro. O Wendel, que é atleta de futsal, também está com a gente. O Kleber Homing, um exemplo de pessoa e um grande profissional. Meu aluno e meu amigo, Clebão. O Felipe aí de Ibirama também está aqui com a gente, passou aqui pela gente, não sei se está com a gente ainda. E as Felipe do cidades e futsal. governantes, o Felipe do futsal, né? Não entendem o que esses atletas servem de exemplos para todas as crianças, né? Pô, e o bacana do teu projeto, quando vocês tinham aí em Ibirama, Luiz, é que vocês realmente desenvolviam nas escolas, né? Vocês tinham um projeto, você, a Luana, daí depois veio a Natália, o Matias também começou a participar com vocês, mas vocês desenvolviam as atividades nas escolas, né? E depois que vocês acabaram não conseguindo prosseguir com a Associação Belos Panoramas, né? O Sim. esporte na escola, o atletismo acabou não acontecendo mais, né? Sim, a gente fazia palestras nas escolas para mostrar um pouco do atletismo, fazia visitação, ia na escola com os materiais, levava o disco na sala, levava os pesos para a criançada conhecer, sabe? Ou trazia até no campo para elas vivenciarem algumas coisas. Assim como acontece o projeto Pé na Pista de Rio do Sul hoje, as escolas visitam o estádio e passam em vários setores, né? Para vivenciar o salto de distância, a corrida, os lançamentos de arremesso. Então, é aí que às vezes você identifica um talento lá e acaba levando pro esporte.
Ô, vamos partir para os finalmente. Já estamos aí com 40 Vamos. minutos de conversa. A gente falou, a Natália, a Natália não, a Luana esteve aqui com a gente. A Natália é irmã da Luana, é tudo Pereira, Isso. não estamos muito longe. A Luana esteve aqui com a gente essa conversa inteira, né? Como é que vocês se conheceram? Vocês se conheceram no atletismo? Como é que foi? Depois de um tempo, a gente começou na imprensa a pintar que vocês eram um casal de ouro, do atletismo aqui de Santa Catarina, né? Isso um pouco culpa também do Orlando Pereira, né? Do Jaca, que acompanhava vocês também, mandava material. Mas vocês Sim. realmente foram um casal de ouro do atletismo. Como que vocês se conheceram? Como é que foi construir essa relação, Luiz? A gente iniciou um relacionamento em 2009, né? E foi através do esporte, porque é muito difícil você ter um relacionamento fora do esporte, e talvez a pessoa com que você esteja não entenda suas viagens, sua vivência. Você tem que viajar para ser atleta, não tem jeito. E a gente uniu o útil ao agradável, né? Eu admirava muito o trabalho dela e ela o meu, e a gente acabou se unindo aí, em amor ao esporte e em amor à vida. Legal, legal. E a gente traçou várias metas junto, um auxilia o outro, isso é bem interessante, bem importante também para quando os dois querem evoluir. Hora de dormir é hora de dormir, hora de comer é hora de comer, hora de fazer festa é hora de fazer festa também, porque o atleta também precisa de um momento de lazer, senão fica bitolado, os resultados não saem. Eu descobri isso algum tempo atrás aí, já com mais experiência. Mas é isso aí. Ó, o Luiz sempre foi meu ídolo. Só mentirosa. Mas Ô, ela é uma grande parceira aí que está comigo aí desde 2009, me apoiando nas decisões do esporte e da vida. Eu tinha resultados um pouco superiores aos dela no início da carreira, mas eu confesso que em 2009 eu achei que eles iam levar ela embora. Quando a gente começou a namorar, tinha uns treinadores de São Paulo que queriam levar ela embora para competir por lá. Ainda bem que eu apareci no caminho dela, senão ela tinha ido. É capaz que tinha ido mesmo. E com certeza ela não ter ido, eu acho que também ela não se arrepende, né? Até porque ela construiu uma história muito bonita aqui no Esporte Santa Catarina. Isso é uma coisa, né, Luiz? Às vezes a gente até entende que os atletas queiram buscar oportunidade fora, né? Mas muitos atletas que aqui ficaram conseguiram construir uma bela história, né? Passaram por mais dificuldade, não ganharam o que ganhariam lá fora, mas conseguiram construir, enraizar a sua história, né, aqui dentro da região, que talvez se a gente tivesse ido para fora não teria conseguido, né? Eu acho que perde um pouco. O resultado pode ter até ser superior, sabe? Mas perde um pouco do brilho, do convívio com as pessoas, né? Eu não me arrependo, eu tive várias oportunidades de ir embora, desde que eu era juvenil, quando eu tinha 19 anos. Na época, a BMF Bovespa, que era uma das maiores equipes do país, foi muito forte até uns 2, 3 anos atrás, convidou para ir para lá. Isso foi 2009. Não, 2007, desculpa, que eu era juvenil. E depois de algum tempo, 2009 também surgiu a oportunidade de eu e a Luana irmos embora. Final de 2009, início de 2010, que surgiu o centro de treinamento da seleção brasileira em Uberlândia. E a gente teve a oportunidade de ir para lá. Só que a nossa grade curricular de faculdade não batia nenhuma matéria com as de lá. Então a gente decidiu por ficar aqui e concluir a faculdade, terminar nossos estudos, porque lá era um incerto, sabe? Entendeu? A gente, mais um ano e meio nós terminaríamos aqui, e lá a gente ia ter começado do zero a faculdade, e a gente optou por ficar. E não me arrependo de nada, a gente tem uma história muito bacana no esporte e fora dele também, isso é bacana demais, uma vida sempre muito correta, sempre muito reta, você nunca vai ver a gente envolvido com droga, com algo que possa estragar a nossa imagem, sabe? E eu acho que é isso aí, o atleta tem que ser realmente o exemplo, né? Como o Felipe falou ali antes, o atleta é o exemplo daquela criança, que às vezes vai ver o Luiz lançar, ou o Felipe fazer um gol, ou a Luana saltar mais longe. É mais ou menos por aí a ideia, e a gente tem que ser espelho sim. E eu acho que todo cidadão tem que ser, independente de ser atleta ou não. Né? Com Sempre vai certeza. ter alguém te observando e vendo o que você está fazendo. Pode ser uma criança, pode ser um idoso,
né? Então acho que é importante sempre se manter reto aí e fazer as coisas bem feitas e boas. Ah, o Guilherme está aqui dizendo, cara, com essas coisas que deram com meu irmão, aí praticamente eu estava ficando sem chão, porque é só eu e ele, sabe? Sempre nos demos super bem, e aí saber quem estava lá naquela situação, do que poderia acontecer e tudo mais, estava desabando aos poucos as coisas, mas o cara lá de cima se encarregou de tudo, tá aqui o teu maninho dizendo, né? O É, maninho, né? Já tô meio íntimo, mas o teu irmão tá dizendo aqui, né? maninho, mas já é um cavalo também, já tá É, com... já ficando velho também. Idade chega pra todo mundo. a Luana está dizendo aqui que ela te admirava desde que conheceu, embora vocês foram namorar só uns 5 anos depois. Sim, E a ela gente também está namorou dizendo só aqui depois. que ela jamais Cada vai um se tinha arrepender. um, cada um tinha um outro namoro separado ali. E por acaso a gente acabou terminando os relacionamentos no mesmo ano, assim, e um pouco depois se conheceu, né? Mas, como ela falou, a gente já se conhecia há muito tempo atrás e sabia da retidão um do outro, da seriedade um do outro. A gente viajou muitos anos juntos e eu sabia da Luana, a pessoa que ela era, e ela conhecia o Luiz como eu já era. Então, a gente já era amigo e a gente só transformou a amizade num algo bem mais sério. Ela está dizendo aqui que ela jamais vai se arrepender, né? Quando a gente mencionava que era a questão dela ter negado as ofertas para ter saído daqui, ela disse que poderia ter Uhum. rendido mais fora, mas jamais ela construiria e teria o que ela fez aqui, né? Que tu construir, tu entrelaçar isso que vocês têm, o negócio de vocês, a associação que vocês fizeram, tudo que vocês conquistaram por Rio do Sul, por Ibirama, muitas vezes a Natália principalmente por Ibirama, depois agora vocês estão competindo os dois por Rio do Sul. Luiz, cara, a gente tinha combinado meia hora, já deu 47 minutos aqui pelo meu cronômetro. Cara, obrigado, é sempre um prazer conversar contigo. Eu não vou continuar, porque daqui a pouco o Instagram me dá uma louca, que nem foi com o Serginho, eles cortam a gente, que é uma hora de conversa eles encerram, eu nem sabia disso aí, semana passada que a gente acabou descobrindo. Mas, cara, obrigado pela oportunidade novamente de ter conversado contigo. Eu já tive em outro projeto, a gente já fez histórias do esporte contigo, com a Luana, e é bom conversar com você, porque a ideia é sempre, aqui que a gente tem no Esporte Alto Vale, desde que eu comecei, é a gente conseguir compartilhar boas histórias que possam servir de exemplo para todo mundo. Obrigado, Daniel, sempre pela oportunidade de falar um pouco do atletismo, do esporte em geral. Tu sabe o amor que eu tenho por isso, né? Tu conhece a minha história, tu vivenciou quase tudo aí com a gente. Lembro da rádio ainda, que a gente foi lá algumas vezes, bacana demais. E é isso aí, cara. Tu é um dos caras que ficou marcado na nossa história aí, na minha, na da Luana, no atletismo de Rio do Sul, né? Te agradeço aí por sempre divulgar nosso trabalho, que o atleta vive disso, né? O dia que o atleta ter que pagar ou ter que gastar do seu bolso para aparecer no jornal, cara, daí o esporte não vale mais a pena para ninguém, sabe? E eu acho que tu sempre deu essa oportunidade para todo mundo aí e te agradeço de coração. E não é querer falar porque eu com o esporte ganhei muito pouco, tá, Luiz? O pessoal que me acompanha, quem me conhece, sabe. Eu hoje não ganho financeiramente, o meu ganho ó, é zero para fazer esporte, mas a gente está fazendo aqui porque gosta e porque se não fosse a gente continuar nosso trabalho aqui, o que vai ser do nosso esporte regional, cara? Eu sempre briguei Não, pelo esporte acaba, regional. sabe? Eu não sou contra o esporte nacional, mas, cara, a gente tem que valorizar o que é feito aqui, porque lá fora ninguém vai valorizar o que é feito no Alto Vale. Então a gente vai continuar, se Deus quiser, por muitos anos trabalhando e em breve a gente quer conversar com a Luana aqui também, para ela contar também um pouquinho das histórias do lado feminino do esporte também. Luiz, um abraço e no que precisar a gente está à disposição, amigo. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos que assistiram aí. Grande beijo no coração. E tamo junto. Que precisarem de mim aí, pode contar comigo. Um Vamos em abraço. frente. Um abraço, Luiz. Obrigado. Eu. Pessoal, para a gente encerrar aqui, ó, antes de encerrar, só lembrando que essa transmissão ela vai ficar disponível aqui no Instagram. Você vai nos stories do Esporte Alto Vale, perdeu algum momento, mas daqui a pouquinho também, se a gente conseguir, a gente já vai disponibilizar tanto no YouTube como também no Facebook. Então vai estar disponível lá para vocês acompanharem. Um abração para a Luana, para o Geberton, para o Bruno, para a Josi, para todo mundo que chegou aqui no final, para o Jefinho, que em breve a gente vai estar conversando com ele por aqui também, com os outros esportistas que acompanharam a gente
Em breve tem mais live aqui no Esporte Atuvável para a gente conversar, uma conversa descontraída, mas que a gente também possa transmitir uma mensagem boa. Pessoal, se cuidem, se puder, fiquem em casa e a partir de quarta-feira, ao que parece, as atividades em academias, atividades individuais, também em ar livre, né, vão estar liberadas pelo governo. Amanhã devem sair as regras. Aqui em Rio do Sul já foi liberado, mas assim que saem as regras do decreto estadual, é muito provável que também se adapte às regras aqui na cidade de Rio do Sul. Galera, boa noite para vocês, uma ótima segunda. Aproveitem o feriado, fiquem em casa. Até mais.